Olá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com todos? A querida Laura acabou de me mandar uma mensagem dizendo que alguns alunos disseram que não estão aceitando. É Ah, eles... engraçado, porque eu estou aceitando tudo. Eu noto às vezes, Laura, que aqui tem um delayzinho, sabe? Eu vou pedir para eles Ele, às vezes, atualizarem, professor, o o aluno fala que site. está pedindo, que deve estar mesmo, e não aparece aqui. Às vezes acontece isso, eu acho. Às vezes o Alunos que mesmo deu delay certo. acontece para gravar, às vezes eu fico aqui bem um minuto esperando, né, para gravar. Acho que é amanhã, né? De manhã tá todo mundo com sono, até o próprio computador, o próprio Meet está com sono. Junto aqui, Alunos que que deu estamos certo, cansados professor. também, né? Faz parte, pessoal. Tá todo mundo cansado, mas a gente tem que respirar fundo, pegar esse último fôlegozinho aí que a gente tem e mandar brasa para a gente terminar bem o semestre. Tá mais perto do que longe, né? A gente tem essa aula, ó, só para a gente ver como é que a gente está no nosso plano de ensino. Aqui, ó, hoje, dia 20, né? Tem essa aula de contratualista, tem outra aula que eu vou falar do iluminismo, tal, filosofia moderna. Aí, provavelmente, na quinta que vem, a gente fala de filosofia contemporânea. No dia 1 também. Dia 3 é feriado, que é Corpus Christi. Aí, dia 8, 10, vocês fazem prova. Dia 15 eu entrego a prova e acabou. Ou seja, tá acabando mesmo. Poxa vida. Aí vocês descansam, tiram férias, leem os livros que faltam vocês lerem, né? Porque eu tenho certeza que todo professor indicou muito livro. Aos que vocês mais se interessaram, revisa o conteúdo, é sempre importante revisar o conteúdo, né? Porque parece que quando a gente entra de férias, a gente esquece tudo. Vocês vão ver, às vezes a gente tem essa sensação. Que entrou de férias e, vixe, Maria, esqueci, foi tudo. Por isso que é bom relembrar, né, nas férias. Curtir as férias, mas também não só ir pro lado mais de curtir, também tem um pouco de responsabilidade, né? Oi, Luana, bom dia. A Gabriela, bom dia. Adriele, Larissa, show de bola. A Lívia, Thaisa e a Ariane. Bom dia, meninas. Vocês também? Minha querida monitora Laura também, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, linda. Graças a Deus você tá bem. E aí, Ouvi turma, tá todo direitinho. mundo tranquilo, né? Como é que é a aula de hoje? Vocês sabem que a gente já está na nossa penúltima unidade, onde a gente está trabalhando a filosofia na modernidade. Na aula passada a gente falou da transição da filosofia medieval para a modernidade, principalmente por conta do Renascimento, da Revolução Científica, principalmente pela descoberta do Novo Mundo e pelas reformas religiosas. Então, depois de 14 séculos de Idade Média, acontece um conjunto de fatores, em especial esses quatro, que é o Renascimento, as reformas religiosas, a descoberta do Novo Mundo e a Revolução Científica, que traz uma ruptura com os valores da Idade Média, né? Nos valores da Idade Média, a gente tinha uma sociedade, que era a sociedade cristã, que tinha aqueles que oravam, os que guerreavam e os que trabalhavam, que é a maioria, né? Para sustentar o luxo e tal. E aí, muito por conta de uma classe social que vivia nos burgos, né? A burguesia, são poderosíssimos, eles conseguiram fazer com que o sistema feudal entrasse em decadência e trouxeram o capitalismo para a gente. Não só o capitalismo, eles trouxeram também, eles meio que acabaram com quase toda a monarquia constitucional, ou monarquia constitucional, monarquia absolutista. Daí a gente faz a transição para a monarquia constitucional, como a gente tanto viu nos livros de história. E aí, pessoal, a gente viu na filosofia moderna que ela tem 6 principais escolas. Das 6, 3 duas a gente já viu, e uma vocês já viram em outra disciplina, mas que a gente vai conversar na aula de hoje, um pouquinho na aula de terça-feira, que é a filosofia política, né? Rômulo, seja bem-vindo, meu amigo, você não atrasou de jeito nenhum. Na verdade, eu que criei uma bagunça e a culpa aí foi minha, porque eu mandei um link e depois eu me toquei que era outro link, porque o link que eu enviei eu não era proprietário, então eu não ia conseguir nem abrir a sala e nem gravar. E eu confundi dois links aqui, porque tá hora, é tanto link, acho que próximo semestre eu vou até ver como é que eu faço. Mas enfim, eu salvo aqui tudo no histórico, né? Mas enfim, eu vou pensar como é que eu faço isso aí. Então assim, a culpa foi mais minha, viu, Romulo? Então seja bem-vindo, todos vocês, me perdoem aí por ter mandado um link pela Laura, e depois ter dito, não é esse link, é outro. Que esse link aqui é o mesmo que a gente usou na aula passada, né? Que a querida Laura não pôde ver. Então, turma, vocês estudaram em ciência política os contratualistas. A gente vai dar uma revisada nesses contratualistas. Hoje
a querida Laura e todos os monitores vão falar de Rousseau, de Hobbes, de Maquiavel, e aí eu vou gravar todas as aulas deles. Como contratualistas não são, é uma parte da filosofia moderna, e é a filosofia política, que vocês veem em contrato social, vem aqui, que eu preciso ver porque está no nosso plano de ensino, e também vão ver em filosofia do direito, como não é uma novidade para vocês, eu vou gravar a aula dos monitores e vou pedir que vocês assistam essas aulas dos monitores, certo? Que aí vocês vão assistir paralelamente, porque os contratualistas, eu vou dizer quais são as aulas, vou tentar fazer aulas curtas com eles, para também vocês não terem que assistir, sei lá, 2 aulas cada uma de 1h30, não muito de 1h20, não, tentar fazer um pouco de aulas mais curtinhas, para vocês conseguirem assistir paralelamente a isso, para que na próxima semana, na terça, eu já comece a falar sobre iluminismo, vou revisar um pouco dos contratualistas, que os queridos monitores vão abordar, para que na aula de quinta eu já entre na crise da modernidade, ou seja, quando é que a gente deixa de ser idade moderna e passa a ser idade contemporânea. Vou colocar no YouTube, tá bom, ô Thaís? Aqui é aquele mesmo link que está no grupo, no perfil do grupo tem um link de uma playlist no YouTube. Quando você clica nesse link do YouTube, aí vai para uma playlist que estão todas as aulas. Então, hoje eu vou colocar lá 4 aulas, certo? Vocês não vão precisar assistir as outras 3, né? Não se preocupem, não, que eu não vou fazer isso com vocês, não. Mas acho que vocês vão precisar assistir mais uma ou mais 2, tá? Sobre filósofos que vocês já viram. Sobre Hobbes e Rousseau, muito provavelmente. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então é isso. Até para a aula não ficar muito longa, eu vou passar a palavra para minha querida Bianca, que é a do CD. A minha querida Laura, minha querida monitora Laura, ela preparou uma aula bem legal para vocês, e aí, à medida que ela for falando, eu vou complementando o que eu achar importante. Laura, tá preparada, linda? Tô sim, tá tudo certo. Show, que bom. Deu certo. Bom dia, gente. Tava com saudade de mim, semana passada não, terça-feira. Não ouviram minha voz, só do nosso lindo professor. Você fez falta, querida Laura. Que ela estava numa consulta, né, pessoal? Acho que eu falei para vocês. Pois é. Mas não faz falta, não. Com um professor maravilhoso que nem o senhor, não dá pra ter falta de mim. Bondade tua. Tá dando certo direitinho? Tá dando pra ver? Tá sim. Se puder, ô Laura... Aumentar um pouco mais? Na verdade, eu ia te dizer até para colocar em modo apresentação, tudo não tem, mas dá para ver. Tá de boa aqui, dá para ver, viu? Dá pra ver? Deixa eu ver. Dá, caso queira deixar. Porque eu acho que se tu der mais um, provavelmente ele vai tirar certas partes, vai cortar certas partes. Então tá bom assim. É porque tu deve ter um modo de apresentação, mas não tem problema não, assim dá pra ver de boa. Tá lindo. É porque quando eu apresento no GED, eu apresento no Canva direto, só que aí o Canva às vezes trava um pouco. Entendi. Às vezes quando eu vou botar pra apresentar. Aí eu baixei logo pra ficar um pouco maior. Perfeito, tá ótimo. Dá pra ver. Dá pra ver direitinho? Sim, tá bom. Por enquanto sim. Pois é, gente, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre os contratualistas. E eu fiquei com o John Locke. Incrivelmente, eu gosto muito dele. Muito, muito dele. Eu tenho uma lembrança muito forte dele, principalmente da época do ensino médio, porque eu lembro que em filosofia fizeram um trabalho e encontraram um vídeo de paródia falando sobre o John Locke. Era paródia de uma música, só que era explicando sobre as ideias políticas, econômicas e filosóficas dele. Então, fica muito na minha cabeça. Tanto que eu tô falando do John Locke agora, e tá vindo na minha cabeça a paródia. Depois eu mostro para vocês, talvez na próxima aula, quem sabe no GED, eu não sei, mas eu vou mostrar para vocês ainda essa paródia. Eu vou ver se eu encontro, tá bom? Então, John Locke foi um dos grandes contratualistas, né? Mas antes de começar a falar dele, eu vou contextualizar um pouco sobre o momento onde ele está, no momento histórico que ele estava vivendo, onde ele desenvolveu suas teorias filosóficas, né? O período em que os contratualistas, incluindo John Locke, que foi o que eu fiquei, desenvolveram suas filosofias, suas ideias políticas e econômicas, é conhecido como um período iluminista, né? Que é o conhecido momento período de luz, o período de luz depois da Idade Média, né? Que era conhecido como a Idade das Trevas, um momento onde era mais voltado para a razão, um momento iluminado, um momento onde a gente vê até nas obras de arte. Quando eu estava falando com vocês sobre a Idade Média, eu cheguei a comentar
sobre que na Idade Média até as telas tinham uma tonalidade mais escura, os locais eram mais como eu posso dizer, meio trevoso, assim, um aspecto meio trevoso, assim como dizia, né, a Idade das Trevas, tudo, tanto no âmbito da filosofia, quanto no âmbito até mesmo da arte, demonstrava isso. Enquanto, quando começou o Iluminismo, quando ele começou, foi o período começou a se desenvolver, a arte era uma coisa mais clara, uma coisa mais, as cores eram mais branco, azul claro. Você pode ver nas obras de artes produzidas nessa época, que até esse aspecto é bem marcante, né, para representar essa época, porque era uma época mais voltada para a razão, era quando eles estavam se desprendendo dos costumes, das coisas que foram vivenciadas na Idade Média e começaram a pensar um pouco mais. E nesse pensar, nessa racionalidade muito exacerbada, eles começaram a ter princípios revolucionários e vontade de mudanças dentro dessa sociedade, dentro desses antigos preceitos. Eles começaram a mudar, a querer mudar, como na Revolução Francesa, né, que John Locke viveu dentro da Revolução Francesa. É super importante. E quando eu vou falar dela, eu amo muito a Revolução Francesa, porque eu acho muito interessante, porque a burguesia e as outras classes vão lá, quebram a Bastilha, né, fazem a queda da Bastilha e tomam o poder para si, porque eles não aguentam e não concordam com o poder concentrado na mão de uma pessoa, né, do rei e dos impostos que ele cobravam, da maneira que ele governava. Então foram lá, fizeram a revolução para que mudasse essa sociedade, essa maneira de governar, esse jeito de cobrar impostos, essa maneira de comercializar. Eles tinham um instinto de mudança. Então o iluminismo foi um período que veio realmente para iluminar, não só trazer a razão de volta, mas também mudar, tentar um momento direcionado para mudar, para fazer revoluções, para conseguir mudar todos os costumes, mudar todos os preceitos, mudar tudo aquilo que eles achavam que era antigo, que tinha sido ultrapassado, que não cabia mais dentro da sociedade, que era uma coisa que não servia mais naquela época. E dentre uma das principais revoluções, além da Revolução Francesa, que houve naquela época, foi a Revolução Gloriosa, que o nosso querido John Locke estava no meio dela, e tanto que foi por isso que ele foi exilado, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Tudo ok, gente? Nenhuma dúvida em relação ao contexto histórico? Qualquer coisa vocês falam. Acredito que não, porque a gente revisou isso na aula passada, a gente conversou, tá tudo ótimo até agora. Tá bom. Daqui, aí eu vou complementando mais tarde. Ok. Aí, nossa, é o contrário. Aí depois disso nós vamos começar a entender um pouco mais, antes da gente entender, chegar nos contratualistas em si, nós vamos entender um pouco sobre o liberalismo político versus o contratualismo, o que eles significavam, o que eles queriam falar, o que eles tentavam pregar, né? Porque são conceitos que são muito usados pelos contratualistas, né? É tanto que o John Locke ele é conhecido como o pai do liberalismo. Ele é o pai dessa ideia. E ele também é um contratualista. Então, vamos colocar um versus o outro para saber o que antes de saber as diferenças entre eles, antes de falar sobre os contratualistas, vamos entender um pouco mais sobre o que é o liberalismo político, o que é o contratualismo, quais são as diferenças entre eles, né? Então, vamos lá. O liberalismo afirmava que o ser humano era naturalmente dotado de liberdade e de direitos fundamentais. Além disso, versava sobre o direito de propriedade privada. Enquanto o contratualismo, por sua vez, versava sobre o contrato social entre os governantes e os governados. Contrato esse que legitima o governo. Então, assim, o liberalismo ele tratava mais sobre a liberdade, sobre os direitos, sobre a propriedade, sobre aquilo que pertencia ao homem, sobre os direitos que circundavam o homem, sobre os direitos que o homem tinha. Falava mais sobre o que o ser humano era naturalmente dotado, o que ele tinha naturalmente. E contra o contratualismo, o contrato social, né? Sobre os governantes e os governados. A gente vai ver mais adiante no próximo slide, que eu vou falar a diferença entre os três principais contratualistas, que eles têm essa diferença quando eles estão
sobre o contrato social, que cada um vê de forma diferente qual foi a condição que levou o homem a assinar o contrato social. Que cada um teve uma razão diferente para cada um, né? Mas Hobbes vê de uma forma, Locke vê de uma coisa, Jean-Jacques Rousseau vê de outra. Então, o contratualismo, ele via mais essa relação entre os governantes e os governados, né? Como acontecia essa relação, por que acontecia essa relação, por que o contrato social precisava existir. Entendido? Show. Pessoal, o Locke, ele se caracteriza muito por ele ter um quê de burguesia. E qual era o valor mais absoluto para a burguesia? Que a gente pensou na aula passada, que a burguesia mais queria? Vocês lembram? Que a burguesia mais queria? Que é um direito, assim, que ela não tinha, mas que ela queria. É a questão do não intervencionismo do Estado, sem prezar a liberdade, né, meu professor? Perfeito. Ou seja, em outras palavras, elas queriam a não intervenção do Estado para exatamente conseguir o quê? O direito à propriedade. Lembro que antigamente, no sistema feudal, era uma sociedade estamentada, que a gente conversou, fundamentada no discurso cristão, onde não havia alpinismo social, onde tudo que você trabalhava era do rei, agora não. Então, quando se diz que o Locke é um pai do liberalismo, porque ele foi o primeiro a falar, primeiro não, mas ele foi um dos muito fortes e que influenciou muita gente nessa questão de dizer, olha, o direito à propriedade é um direito natural do ser humano. Todo mundo tem esse direito à propriedade. E ele começou a brigar muito sobre isso, ou seja, burguesia, falar de burguesia é falar de propriedade, é falar de ascensão social. Então, o liberalismo político, quando ele vai falar, é exatamente essa não intervenção do Estado nas questões das pessoas, né, dos indivíduos, para garantir o direito natural à propriedade. Por isso que liberalismo político. E contratualismo, acredito que todo mundo já sabe, a Laura explicou muito bem, a gente conversou na aula passada, vocês falaram sobre ciência política, que é a relação entre Estado e indivíduo. Então, eu falei na aula passada, por que eu pago imposto? Por que a gente tem que pagar imposto? E é exatamente a conversa sobre isso. Laura, tá muito bem. O Rômulo quer falar. Oi, Rômulo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, professor. Só uma pequena dúvida sobre a questão do liberalismo. O liberalismo, ele não seria, assim, orquestrado pelo Adam Smith, quando ele fala na riqueza das nações, ou é só o econômico? Não, é porque tem vários tipos de liberalismo. Tem o liberalismo político, tem o liberalismo econômico, tem o liberalismo social, tem vários tipos de liberalismo. E a gente não pode atribuir só a uma pessoa, porque é um conjunto de filósofos que contribuíram para esse liberalismo. Porque lembra que a gente está aqui na transição de sistemas. A gente está saindo do sistema feudal, saindo da monarquia absolutista, para ir para outro tipo de sistema, o capitalista, e aí vai depender do Estado qual vai ser a forma de governo. Que aí seria, se for monarquia, não mais uma monarquia absolutista, onde o rei fazia o que queria, o rei Sol, por exemplo, diz 14, o Estado sou eu, não é mais assim, é uma monarquia constitucionalizada, como a gente tem hoje na Inglaterra, na França. Então, ele, por exemplo, Locke, que ele viveu mais no contexto do iluminismo, que a gente vai conversar sobre o iluminismo na próxima aula, o Locke, por conta dele, o sistema da Inglaterra é como é até hoje, né? Por conta dele que tem essa monarquia absolutista, ou monarquia constitucionalizada, que é o que ele tanto defendia. Ele não concordava com Hobbes. Hobbes é que defendia o Leviatã, monstro marinho, monarquia absolutista, o direito divino do rei. Ele não concordava com isso, mas ele concordava com a monarquia constitucionalizada, e o Locke foi o primeiro a falar da divisão dos três poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, e aí de uma monarquia para garantir às pessoas, principalmente o direito que a burguesia mais queria, ao direito à grana, à propriedade. Ficou mais claro? Ficou sim, professor. Show. Valeu, obrigado. Ô, Laura, desculpe aí a minha grande intervenção, era para saber pequenininho. Não, tudo bem. E como o professor disse, né, o John Locke, ele é muito revolucionário porque ele foi o primeiro a falar na teoria dos três poderes, né, a gente vai ver isso mais adiante. A teoria dos três poderes é revolucionária, e até hoje existe, a gente pode ver isso dentro do nosso sistema, né, os três poderes, executivo, judiciário e o legislativo. E eles, na ciência política, né, a gente vê a teoria dos três poderes, né, que um pode interferir no outro para que haja equilíbrio, né? É interessante demais. Mas vamos lá. Aí, depois que a gente começou a entender um pouco mais sobre o liberalismo político, contratualismo,
E o contratualismo é essa relação entre o governante e o governado, e por que que o ser humano precisa, por que que o homem decidiu assinar o contrato social, né? Cada um vê uma razão diferente. Essa é a diferença entre eles. Cada um vê que o homem teve uma razão diferente para assinar o contrato social. Então, eu vou explicar cada uma delas brevemente, tudo bem? Hobbes, ele achava que o homem precisava de um Estado forte, né? De um Estado, porque a ausência de um Estado forte causaria guerras. O ser humano, e para ele, assim, o ser humano é egoísta, e se submetendo a um poder maior, somente assim ele poderia viver em paz e também ter condições de prosperar. Então, para ele, precisava desse Estado forte para que houvesse paz, para que o ser humano conseguisse largar um pouco desse egoísmo, para conseguir viver em paz, para que não houvesse guerras, para que ele conseguisse prosperar, conseguisse comercializar, conseguisse viver bem, para que tivesse um bom convívio. Tanto no modo de dizer economicamente falando, quanto socialmente falando, né, viver em sociedade, como politicamente falando. Precisava dessa intervenção do Estado, precisava de um Estado muito forte. Não por acaso, Hobbes chama o Estado de Leviatã, né, que é um dos nomes, eu não sei se vocês sabem, mas é um dos nomes que o diabo recebe na Bíblia, é Leviatã. Então, e toda vez que a gente pensa em Hobbes, a gente logo lembra de Leviatã, que é esse Estado forte, que é esse Estado que domina, esse Estado que controla, porque senão o homem não vai prosperar, porque senão o homem não vai viver em paz, porque senão iremos continuar tendo guerra. Para ele, o Estado, por sua parte, terá o dever de evitar conflitos entre os seres humanos, velar pela segurança e preservar a propriedade privada. Desta maneira, somente o rei que concentra o poder das armas e da religião. Então, para ele, ele era a favor, né? Ele mostrava, né, dentro da teoria dele, ele fortalecia a ideia da monarquia, né, do rei concentrando o poder nas suas mãos, né, desse Estado forte que intervém o tempo todo. Que, como o professor Sidney bem disse há alguns minutos atrás, a burguesia, ela queria essa falta de intervenção, ela não queria tanta intervenção do Estado, ela queria fazer algo diferente, ela queria ter mais liberdade para poder prosperar, para poder comercializar, para poder se desenvolver melhor. Show, daí porque liberalismo, daí porque ele é o pai liberalismo, Estado me libera, Estado me libera. No liberalismo, pessoal, o Locke ele defendia que deveria haver Estado para a gente sair do estado de natureza, acredito que a Laura vai conversar um pouco sobre isso, e esse Estado ele deve intervir o mínimo possível na vida dos seres humanos. Ele deve intervir só para mediar conflitos e defender a propriedade privada. Então, falar de Locke como ele é burguês é falar de propriedade. Então, o Estado intervir o mínimo possível só para mediar os conflitos entre as pessoas e garantir o direito à propriedade. Por quê? Vocês lembram na introdução à ciência do direito, vocês viram direito natural, direito positivo? Direito natural é o direito que a natureza nos dá. Então, quando você nasce, você já nasce com aquele direito, mesmo que o homem não lhe dê. Então, para ele, nós temos 3 direitos naturais. A vida, então eu nasci. Eu tenho direito à vida, à liberdade e à propriedade. E por que a propriedade? Porque é a propriedade que vai te garantir tua vida e tua liberdade. Então ele diz, olha, para sair do estado de natureza tem que ter um poder mediador, que para ele era a monarquia constitucional, né? Que aí depois com a Revolução Inglesa, acabou que coadunou para o sistema que eles têm hoje. Então, para ele, tem que ter um poder mediador, intervir no mínimo possível nos seres humanos. Os seres humanos têm que ter esse direito à propriedade privada, porque é esse direito à propriedade privada que garante o direito à liberdade e à vida das pessoas. E essa pessoa, né, o monarca, vamos dizer assim, ele vai intervir o mínimo possível só para quê? Mediar conflitos e garantir a propriedade privada. Show, Laurinha, tá ótimo. Exatamente, como o professor disse, o Locke, ele dizia que o homem vivia num estado natural, onde não havia organização política nem social. Isso restringia a liberdade e impossibilitava o desenvolvimento de nenhuma ciência ou de nenhuma arte. O problema é que não existia um juiz. É um poder acima dos demais que pudesse fiscalizar se todos estão gozando de todos os direitos naturais. Como o professor falou, né, que é o direito à liberdade, o direito à vida, o direito também à propriedade, né? Todos os direitos que a gente já nasce tendo eles, né, para garantir nossas liberdades, que a gente
não precisa que ninguém conceda a nós já temos por natureza, ok? São direitos naturais. Então, para solucionar esse vazio de um juiz que tivesse vendo se as pessoas estavam fiscalizando, né, se as pessoas realmente estavam gozando de todos os seus direitos, os homens vão concordar livremente em se constituir uma sociedade política organizada. Então, daí vem a ideia dele de monarquia parlamentarista, né, que é a ideia da... Se eu não me engano, né, professor, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Que é a ideia que é usada na Inglaterra. Até não, hoje. está perfeito, exatamente. A monarquia é constitucional com parlamentarismo. Com o parlamentarismo, exatamente. Que quando a gente vai entender, funciona divinamente, né? Lá quando a gente vai começar a entender sobre como funciona o poder do primeiro-ministro, o parlamento, as decisões, e que lá, na verdade, hoje em dia, né? Hoje a gente vê isso. O poder, na verdade, hoje em dia na Inglaterra, ele se concentra na mão do primeiro-ministro, né? Não mais do monarca. O monarca seria mais uma figura. Ele tem seu poder, ele intervém em algumas coisas, mas não concentra tanto poder como antes. Hoje em dia, quem concentra mais poder dentro da monarquia parlamentarista da Inglaterra é o primeiro-ministro, né? Tanto que ele tem esse grau de importância, assim, essencial. Tanto que quando a gente vai falar de primeiro-ministro, um dos mais importantes, né? Churchill, né? Um dos mais importantes. E também a Dama de Ferro, né? Que foi Margaret Thatcher. A gente pensa nele. Foram aqueles que tiveram muito poder, que usaram muito bem do seu poder, que fizeram muitas coisas e que fizeram boas administrações. Mas voltando. Para o Locke, o homem poderá influir diretamente nas decisões políticas da sociedade civil, seja através de exercício da democracia direta ou delegando a outra pessoa seu poder de decisão. Esse é o caso da democracia representativa. Aí já começa essa ideia de democracia representativa que a gente tem também aqui, né? Que a gente vota em alguém que vai representar os assuntos que a gente acha que seja importante, que a gente acha que deve ser pautado, né? Que a gente acha que deve ser votado, que a gente acha que deve ter uma repercussão maior. Democracia representativa... Desculpa, Laura, desculpa. Não, pode falar. Eu só falo democracia representativa ou indireta, tá? Mas são sinônimos, e é como a Laura explicou. A gente vota em outras pessoas que vão votar pra gente. Desculpa aí, Laura. Não, tudo bem, professor. Por sua parte, o Estado tem como fim zelar pelos direitos dos homens, tais quais a vida, a liberdade e a propriedade privada, né? Que são aqueles 3 direitos naturais que a gente já falou, que o professor também falou anteriormente. Tudo bem, gente? Tudo certo? Entendido sobre por que Locke achava que a gente tinha que assinar, que a gente assinava, né, concordava com o contrato social? Pronto, ó, até aí, pessoal, o que a gente quer que vocês guardem, certo? O Locke, ele é um dos contratualistas, ele é um contratualista que já viveu um pouco depois desse contexto, que ele já está no contexto do iluminismo. A gente vai conversar um pouco mais sobre o iluminismo na próxima aula, mas os principais contratualistas são Hobbes, Rousseau e o Locke, embora tenha Montesquieu, Voltaire, Maquiavel, a gente tem outros também. E aí o que é para vocês guardarem? Que o Locke, turma, ele é um burguês que defende muito a propriedade privada, que defende um Estado mínimo, que defende o liberalismo, ele é pai do liberalismo político, para o Estado liberar as pessoas, não o Estado como existia no sistema feudal, o Estado que intervinha, né, o tempo todo, né, ele quer liberdade. E para que ele quer essa liberdade do Estado? Para que as pessoas possam produzir, ter propriedade privada, já que a propriedade privada, além de ser um direito natural, é um direito que a gente já nasce com ele, independentemente do homem, é um direito em que é a propriedade que garante os demais direitos. O Locke, ele não concordava com Hobbes. O Hobbes, ele falava do Leviatã, do direito divino do rei de governar, do monstro marinho, e aí o Locke não concorda com isso. O Locke até, ele pode fundamentar, né, ele até fundamenta uma certa monarquia constitucional, que é aquela monarquia onde o rei, ele não tem aquele poder absoluto como no absolutista. O rei está limitado à própria Constituição. E ontem, né, eu assisti um dos últimos episódios do The Crown, finalmente eu tô acabando, né, as 4 temporadas, que eu já fazia, acho que bem 4 anos que eu assistia, e aí eu vi um episódio ontem, foi massa, foi um dos melhores que eu já assisti, que foi a Margaret Thatcher e a rainha, num ponto que elas discordaram, os jornais gostam desse sensacionalismo e tal. Aí a rainha diz assim: você sabe que eu tenho o meu direito constitucional
de apoiar a primeira-ministra em qualquer de suas atitudes. Será que você não podia uma vez me apoiar? Então, assim, ela já sabe, ela mesma, a rainha, sabe que, porque só para vocês verem um exemplo de monarquia constitucionalizada, ela sabe que ela está ali debaixo da Constituição, então ela tem que respeitar o que a Constituição manda. Tranquilo? E se conseguiu o que produz. Exatamente, burguesia é isso, Larissa. É acabar com essa história de Estado intervencionista, de Estado protegendo. O burguês, ele não quer saber do Estado dando, fazendo justiça, assim, não quer saber do Estado fazendo justiça no seguinte sentido, amparando os mais necessitados. Não, é cada um por si, cada um vai produzir, e também o que você produzir, você vai ter os frutos do que você produzir. Ah, mas ele não teve condição social, o assistencialismo do Estado. O burguês não é muito por esse lado, não. Tanto é que se critica muito a burguesia atualmente, né? Muitas vezes o burguês ele é contra, por exemplo, certos benefícios assistenciais do Estado, como Bolsa Família, como essas questões, que aí é o Estado dando assistência. A burguesia ela não é tão a favor disso. Principalmente nessa época aqui que eles estavam querendo se libertar das amarras do Estado. Então, por isso que o Locke é o pai do liberalismo. Liberalismo político, porque o Estado deve intervir o mínimo possível, o Estado só deve intervir o necessário para mediar conflitos e garantir o direito à propriedade. Porque garantir o direito à propriedade das pessoas terem o que elas produzem, o Estado automaticamente garante o direito à vida e à liberdade. Então, para eles, são 13 os direitos naturais que a natureza já nos dá, a gente já nasce com eles. Vida, liberdade e propriedade. E é a propriedade que garante os outros dois. Para vocês verem como é forte para ele a questão do direito à propriedade. Show, Larissa. Vai lá, Laura, tá ótimo. O último que a gente vai diferenciar vai ser o Jean-Jacques Rousseau, né? Que ele, diferente do Hobbes e do Locke, ele vai defender que o homem, ele no seu estado natural, ele vivia em harmonia, que estava tudo certo. E ele se interessava pelos demais. Para Rousseau, a vida numa sociedade em vias de industrialização não favoreceu os homens no seu aspecto moral. Então, para ele, diferentemente dos outros, ele achava que no estado natural o homem vivia em harmonia, ele se interessava pelo outro, como o outro estava, era uma vida boa em sociedade. Só que a sociedade, quando ela começou a se industrializar um pouco mais, começou a ir para esse contexto de industrialização, depois da Revolução Industrial, aí foi que o homem não favoreceu muito o aspecto natural, moral do homem. Foi aí que o homem começou a se prejudicar. À medida que o desenvolvimento técnico foi ganhando espaço, o ser humano se tornou egoísta e mesquinho, sem compaixão pelo seu semelhante. Então, à medida que começou a entrar esse desenvolvimento, essa industrialização, esse conhecimento técnico, quando o homem começou a entender um pouco mais sobre essas outras coisas, ele começou a perder essa sua essência natural de ser bom, de viver harmonicamente e de não se importar com os outros, de não ter compaixão, de ser uma pessoa totalmente egoísta. O homem passou a ser egoísta, na sua opinião. Por sua vez, a sociedade tornou-se corrupta e corrompida. O ser humano, com suas existências, para suprir a validade e aparentar daquela sociedade. Dessa maneira, Rousseau relaciona o aparecimento da propriedade privada com o surgimento das desigualdades sociais. Assim, era preciso que surgisse o Estado, a fim de garantir as liberdades civis e evitar o caos trazido pela propriedade privada. Então, o Locke já protege, mas já fala muito, já evidencia muito a proteção da propriedade privada, enquanto o Rousseau, ele já diz que precisa do Estado para garantir liberdades civis e para evitar o caos trazido pela propriedade privada. Para ele, a propriedade privada causava o caos, era a propriedade privada que fazia com que o homem não tivesse mais compaixão, que fazia com que o homem tivesse ficado egoísta, com que o homem fosse corrompido e tornasse assim uma sociedade corrupta. As ideias de Rousseau serão aproveitadas por vários participantes da Revolução Francesa e também posteriormente ao longo de todo o século XIX pelos teóricos do socialismo. Entendido, gente, a diferenciação entre os três, tudo certo? Entre Hobbes, Locke e Rousseau. Que é o essencial que vai cair na prova de vocês, essa parte, essa diferença, tá? Entre os três, o que os três acham que é o direito, como é a forma de governo dos três, ideal, e também como é o homem no estado de natureza, certo?
Essa é a nossa aula que a gente está focando mais em Locke, mas é bom que vocês já vejam Hobbes e Rousseau, que é o que vai cair na prova de vocês, tranquilo? Eu acho que alguém levantou a mão, se eu não me engano, Laurinha. É a Larissa. Oi, Larissa, bom dia. Oi, professor. Tô ouvindo É a agora. Laura, eu acho. Professor, é porque eu tenho uma dúvida. Claro. Tipo, pra Locke, então, o homem era naturalmente egoísta, né? Só que aí a solução dele foi, tipo, fazer com que defendesse a propriedade privada, causando mais egoísmo ainda, não é não? Na verdade, eu vou só complementar esse passo. Laura, eu vou te pedir, eu sei que você é a professora hoje, deixa eu só, porque eu acho que o que eu vou falar vai clarear um pouco mais o que você falou. O que é que o Locke achava, certo? Hobbes, aquele do Leviatã, tal, monarquia, direito divino, do tal, o Hobbes achava que o homem era mal por natureza, que ele era egoísta, que ele era dessa forma. Já o Locke, e aí o Hobbes, ele achava que quando o homem está no estado de natureza, ele ia se matar. Daí que porque precisava de um homem que é mal por natureza, mas que esse homem, por ser mal, ele seria o monarca com força para poder fazer com que a gente não se mate. Lara, por favor, desliga só o microfone um pouquinho. É só porque fica dando uma interferenciazinha, tá? Eu acabo não me concentrando tanto. É porque vocês sabem, homem é muito limitado, né? Não é como vocês, mulheres, faz 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? Se concentra para fazer a coisa. Sim, voltando aqui, Larissa. Então, pessoal, o Hobbes, o que é que acontece? O Hobbes, o que é que ele acredita? Ele acredita que o homem é mal por natureza. Então, vamos supor que nós, 38 aqui dessa sala, nós somos homens, obviamente, né? Homens e mulheres, e nós somos ruins para Hobbes. Aí, o que é que Hobbes diz? Desses 38, tem que ter um homem que é ruim mesmo, mas porque ele é ruim, ele vai botar moral em todo mundo e a gente não vai se matar. Então, para evitar que o homem seja o lobo do próprio homem, o Hobbes ele acredita que vai ter um desses homens, que vai ser o monarca, com direito divino, com as características do Leviatã, para fazer com que a gente não se mate. Então, aqui, um da gente seria rei, e seria esse rei com poder absoluto, que vai evitar que vocês se matem. No caso, eu, o rei, por exemplo. Já Locke, ele pensa diferente. O Locke, ele diz que o homem no estado de natureza, se tiver liberdade, igualdade, se tiver, ele vive em paz. Acontece que ele sabe que vai surgir conflitos pela propriedade, que surge mesmo, né? Como dizem, as pessoas, a família era tão unida, bastou morrer que a família toda se desintegrou, né? Assim, então é muito o pensamento que ele tinha, que se quando envolve patrimônio, quando envolve propriedade, a galera começa a brigar. Então, para Locke, a gente poderia viver muito bem no estado de natureza, se a gente tivesse liberdade e igualdade entre si. Mas a partir do momento em que não tenha liberdade e igualdade, a partir do momento que vai ter disputa, precisa de um poder moderador. Esse poder moderador é o Estado, daí porque esse poder moderador ele não pode intervir muito de acordo com o liberalismo de Locke, e é um poder moderador para exatamente mediar os conflitos e garantir a propriedade privada. Por quê? Porque a propriedade privada é o que garante a liberdade, a igualdade, a vida. Então, Locke pensa, não, o ser humano, no estado de natureza, estado de natureza é um estado sem o Estado formalmente falando. O estado de natureza é um estado cada um por si. Então, para Locke, no estado de natureza, o homem, se tiver liberdade e igualdade, ele não briga. O problema é que nem sempre vai ter liberdade e igualdade. Vão ter disputas, em especial pela propriedade, já que ele é muito afeito à propriedade. Aí, o que é que acontece? Para ele, o homem faz o contrato social, criando o Estado. Esse Estado vai intervir o mínimo possível, isso na visão de Locke, vai intervir o mínimo possível, e o que esse Estado vai fazer é mediar conflitos e garantir o direito à propriedade. Só isso. Porque se o Estado faz a mediação do conflito e garante a propriedade, o homem vive em igualdade e em liberdade. E aí não tem mais disputa. Então, voltando para Hobbes, o homem é mal por natureza. Precisa de um desses homens para controlar todos os outros e o homem não ser o lobo do próprio homem. Para Locke, o homem no estado de natureza é bom. Não é nem que é bom nem mal. Ele não fala nem que é bom nem mal. O homem no estado de natureza, ele vai viver em paz se tiver liberdade e igualdade. Agora, se não tiver, não vai viver em paz. Aí é onde vai começar as guerras. Aí, para evitar que comecem essas guerras, para diminuir esses conflitos, o homem sai do estado de natureza, faz o contrato social, cria a figura do Estado,
que aí pode ser uma monarquia parlamentarista, como foi na Revolução Francesa, pode ser uma democracia representativa, como a Laura falou. Ele cria um Estado, e a partir do momento em que o homem cria o Estado, aí o Estado serve para mediar esses conflitos e garantir o direito à propriedade privada. O Estado fazendo isso, o homem vive em paz. Melhorou, Larissa? Pronto, show, perfeito. Pronto, querida Laura, pode mandar brasa. Se alguém tiver dúvida, pode falar, tu. Pronto. Mais alguma dúvida, gente? Vou voltar, então. E como o professor falou, né, que ele, para Hobbes, a sociedade, o homem precisava de alguém que fosse pior do que ele, né, alguém que fosse tão ruim quanto ele, né, então, por isso que ele dava o nome do estado de Leviatã, né, como eu mesmo disse, era um dos nomes que o diabo recebe na Bíblia, é Leviatã, por isso que ele dizia que tinha que ser um homem pior do que ele, tinha que ser um homem, se o homem era ruim por natureza, tinha que ser algo que fosse muito mais ruim, então por isso que ele já chamava de Leviatã. Então vamos lá, né, falar sobre o John Locke, sobre suas principais contribuições. Locke contribuiu para os campos da medicina, da filosofia e da política, porque, para quem não sabe, o Locke, ele se formou em medicina, ele se formou em filosofia e ele se formou em ciências políticas, ciências políticas. Então ele é assim, ele anda por todas as áreas, né? Ele entende sobre tudo, sobre todas as áreas, e eu acho isso incrível. Ele também promoveu a teoria da tábula rasa, né? E divulgou os métodos desenvolvidos por Descartes, né? A teoria da tábula rasa, que a gente precisa, nós nascemos sem... É como se, quando a gente nasce... Eu vou explicar já, mas resumindo um pouco, é como se a gente nascesse com uma lousa em branco, totalmente em branco, sem nenhuma ideia, sem nenhum conceito, sem nada. E as experiências, tanto das ideias, né? Que são os nossos pensamentos, as nossas verdades, tanto... as impressões que nós temos, tanto só no pensamento, quanto em experiências práticas, né, experiências sensíveis que a gente pode pegar, experiências que a gente vivencia na prática, elas é que vão vão preenchendo essa lousa, vão trazendo experiências, vão ocupando lugares dessa lousa, e é assim que a gente vai adquirindo conhecimento, adquirindo aprendizado, adquirindo essas coisas, ok? Com quem a gente viu isso, turma? Que a gente tinha uma folha em branco, uma tábua rasa. Com quem foi? Alguém sabe? Alguém lembra? Mário, das coisas que eu mais falei nesse semestre, todo mundo sabe. Quem é, pessoal? Me ajudem. Aristóteles, muito bem. Por isso que Aristóteles, daquela divergência, a gente falou até na aula passada, a gente repetiu pela 10ª vez, que da divergência de Aristóteles e Platão surgiu o racionalismo de Platão e o empirismo de Aristóteles, onde a gente é uma folha em branco. Então, o John Locke, ele é considerado o pai do empirismo britânico exatamente por isso, porque ele acreditava, ele seguiu, né, as regras aí de Aristóteles. De Aristóteles, exatamente. E na política foi crítico do absolutismo e um dos expoentes para a Revolução Gloriosa, e isso fez com que ele fosse exilado, né, o senhor John Locke, totalmente revolucionário. Um pouco mais sobre ele, né, não só sobre as suas contribuições. John Locke, ele nasceu em 1632, foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico, como bem disse o professor, e um dos principais teóricos do contrato social. Locke estudou medicina, ciências naturais, gente, não foram ciências políticas, mas ele também estudou filosofia em Oxford, principalmente as obras de Francis Bacon e Descartes, né, como dizia bem meu professor do ensino médio do 3º ano, o Chico Toisin e o Descartes. Em 1683, refugiou-se nos Países Baixos ao ser acusado de traição junto ao seu mentor político, o senhor Lord Shaftesbury, que era líder da oposição ao rei Jaime II, né, na famosa Revolução Gloriosa, né, que levou ao exílio dele nos Países Baixos. Tudo bem, gente? Entendi alguma dúvida sobre a vida, sobre as contribuições de Locke, tudo certo? Ou adiante. Sobre a filosofia de Locke, né? Locke afirmava que o conhecimento era proveniente da experiência, tanto de origens externas, nas sensações, quanto nas internas, através das reflexões. Então, é aquilo, como o professor disse, são coisas que
em Aristóteles a gente viu, mas desde o começo que a gente está estudando filosofia, nós começamos a entender que as reflexões que a gente faz internamente, que criam as nossas verdades, que são coisas que a gente analisa e coloca internamente para a gente, refletimos e criamos uma verdade sobre determinado assunto que estamos observando, que estamos ouvindo, que estamos assistindo, vendo, né? Para ele, o nosso conhecimento vem daí, que também são experiências, essas análises internas. E também as externas, né? Como eu bem disse no slide, 2 slides atrás, né? Que as experiências reais, como beber um chá, é uma experiência de sensação, né? O chá é bom, o chá é doce, o chá de camomila é bom, é doce, é quente, é gelado. Então, essas experiências, né? E se eu estou observando esse celular, eu vou criar uma verdade sobre ele, vou internalizando, vou refletindo sobre o que eu estou vendo, vou criando uma verdade sobre ele. Isso também é considerado experiências. E essas experiências vão preenchendo a tábua rasa, né? A tábua em branco, que é quando a gente nasce, que a gente não tem nenhuma experiência, que a gente não tem nenhum conhecimento. E a partir dessas pequenas experiências e das grandes experiências, né, nós vamos preenchendo essa tábua vazia, né, essa tábua em branco. Explicava que antes de percebermos qualquer coisa, a mente é como uma folha em branco. Mas depois que começamos a perceber tudo em volta, surgem as ideias sensoriais simples. Essas sensações são trabalhadas pelo pensamento, pelo conhecimento, pela crença e pela dúvida, resultando no que Locke chamou de reflexão. A mente não é um mero receptor passivo, ela classifica e processa todas as sensações à medida que vai formando nosso conhecimento e nossa personalidade. Alguma dúvida, gente, em relação ao que eu estou dizendo? Eu vou só explicar. Aqui a gente está indo mais para uma vibe psicológica, epistemológica. Pois é. Que essa prova é só mais curiosidade, tá? Não fiquem tranquilos em relação a isso. O que é importante é vocês entenderem mais a questão do contrato social dele, do liberalismo dele. Aí essa parte do empirismo britânico é legal, mas assim, não precisa aprofundar tanto isso não. Mas só saber um passando assim, tá bom. Tá ótimo. Ok. Pronto. Em resumo, o empirismo defende toda a nossa estrutura cognitiva, né? Que é o que as experiências, as sensações, as reflexões, e é formada como base na experiência prática, de modo que, quanto mais vastas, intensas e ricas as nossas experiências, mais amplo e profundo torna-se o nosso conhecimento. E isso explica, em resumo, a teoria da tábua rasa da filosofia de John Locke. Tudo bem? Entendido? Esse é só o resumo que eu queria falar sobre a filosofia dele. Agora vamos falar sobre a filosofia política de Locke, que foi a visão desse novo conceito de filosofia misturado com a política e sua influência na sociedade. O que era propriedade privada para Locke? Para Locke, a propriedade era direito fundamental do homem, né? Como bem a gente explicou, ele acreditava que a propriedade privada era um dos direitos naturais, que nós já nascemos com ele, que não são os direitos que o homem nos dá, nós já nascemos com esse direito, assim como o direito à vida e o direito à liberdade. Qual era o real estado de natureza do homem? Nem bom, nem mal. Para Locke, o estado natural do homem era a liberdade, né? Por isso que essa foi a razão para assinar, né? Para que houvesse o contrato social, né? Para que houvesse um juiz que pudesse monitorar se todas as pessoas, se todos os homens estavam gozando da liberdade. Da liberdade, do direito à vida, do direito à propriedade privada, né? Da liberdade e dos seus direitos naturais. Qual a função do contrato social para ele, né? O contrato serve como forma de garantir a liberdade do homem, né? E também a preservação desses direitos, né? Dos direitos naturais, o direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade, né? E ele também foi revolucionário, né? Como foi um dos primeiros, ele foi o primeiro a falar, né? Como foi dito no comecinho, ele foi o primeiro a falar sobre a teoria dos 3 poderes, né? Uma teoria revolucionária que até hoje paira sobre a política mundial. Ela é muito conhecida e dentro do nosso país a gente pode ver, né, ela sendo aplicada na prática, e na ciência política vocês vão poder, o professor de vocês, a professora, vai aprofundar um pouco mais sobre ela, para quando uma tem que interferir na outra, para que haja sempre o equilíbrio entre as 3.
Então, vocês vão entender um pouco mais aprofundado sobre isso na ciência política, mas na filosofia seria mais superficialmente. E é isso, gente. Obrigada pela participação. Espero que não se esqueçam do Locke, contratualista. Show, parabéns, querida Laura. Show, show, show. Foi ótimo, parabéns pelos seus slides. Eita, tem um aluno entrando. Obrigada, agora. Professor. A aula acabando e a aluna entrando. Vamos para frente. Turma, o que acontece? Parabéns, Laura, pela explanação, parabéns pelos seus slides, muito bem construído, obrigada, muito professor. Lindo, a forma visual, muito legal. Pela didática, você trouxe também alguns pontos bem relevantes, curiosos, de curiosidades, né, sobre a vida do Locke, sobre a questão do Leviatã. Foi muito interessante, sim. Gostei muito. Pessoal, deu para entender, turma, essa parte do Locke, principalmente a diferença dele de Hobbes, porque o legal dessa matéria é você sempre tentar entender a diferença entre Locke, Rousseau e Hobbes, em especial. O que é que eles pensam do homem, se o homem é bom, se o homem é ruim, como é que eles veem o homem no estado de natureza, né? Se mata, se não se mata, e qual é a forma de estado que eles acham ideal, se é uma monarquia absolutista, se é uma monarquia parlamentarista, se é uma democracia representativa, e também quais são os direitos que eles tanto prezam, né? No caso do Locke, como ele é um burguês, ele preza, acima de tudo, a propriedade. E ele é pai do liberalismo. Sempre lembra, a burguesia, ela quer liberdade. Estado, me deixa em paz. Você vai ser necessário para mediar conflitos e também para evitar, para garantir a propriedade. Mas, fora isso, Estado, não faça nenhuma intervenção nas questões humanas. Então, por exemplo, quando o pessoal fala esquerda, o pessoal de esquerda, geralmente, ele não tem muita, não da burguesia, né? Não, galera de direita é mais burguesia. Aí você vê, por exemplo, governos de esquerda, eles estruturam muito o Estado, eles aparelham muito o Estado e fazem uma política muito voltada para o pobre, uma política muito assistencial. Já Locke, ele é mais de direita, que é quando a gente vê que é o Estado mínimo. Então, por exemplo, o próprio governo Bolsonaro é porque atrapalhou por conta da pandemia, mas ele criou comissões para desestatização. O que é desestatização? É diminuir o Estado o mínimo possível. Vender as empresas do Estado mesmo, vende, e deixa a galera, né? Deixa a galera, cada um por si, principalmente cada um vivendo do seu próprio sustento. Aí já a galera de esquerda critica isso. Então, quando vocês pensarem, o direita e esquerda, direita é muito isso, né? Propriedade, é burguesia, quer viver dos seus próprios frutos e não quer um Estado tão pesado como o nosso, não, nosso Estado realmente é muito pesado, e não quer um Estado muito assistencial, não, que é um Estado mínimo. Tranquilo? Então a gente está vendo essa polarização, vocês estão vivendo essa polarização de direita e esquerda agora. E até, professor, nesse conceito de direita e esquerda, colocando Hobbes e Locke, a gente vê também que dentro da esquerda não se defende, na maioria, né? Muita gente acaba não defendendo tanto assim a propriedade privada, né, como direito. Não defende muito o conceito da propriedade privada, né? Daí porque às vezes a galera chama o pessoal de esquerda de comunista, de socialista, tanto é que era a vacina, né, da China foi chamada de vacina comunista, como eu esqueci, eles criaram um nomezinho aí. Por quê? Porque é uma crítica, porque o comunismo, ele quer não quer essa propriedade privada, e já quem é mais capitalista, né, que é mais de direita, quer muito essa questão de propriedade acima de tudo, cada um por si, nada de benefícios assistenciais. E aí, é isso. É por isso que, por exemplo, você vê o TCU está investigando agora o corte de verba das federais, o MEC nunca teve um orçamento tão pequeno, o Estado nunca foi tão vendido, que está tendo essa desestatização, parou muito por conta da pandemia, mas na época do FHC também, que é outro governo de direita, tem essa política. E aí, quando assume um governo de esquerda, a política é aparelhar o Estado, fazer concurso público, dar benefícios assistenciais, aparelhar as federais. Daí eu acho que fica mais claro um pouquinho para vocês o porquê essa polarização tão grande entre direita e esquerda, né? Entre PT e os demais. Enfim, show. O Romulo, você ia falar, meu amigo?
ou desistiu? Queria, professor, era só para constar que o governo Bolsonaro ele não tem quase nada dessa questão do liberalismo, entendeu? Porque é um governo que aumenta o salário dos seus funcionários, por exemplo, do presidente e do vice-presidente da República, na realidade, ele está fazendo com que aumente a dívida do Estado. E o liberal ele não quer isso, ele quer que as despesas do Estado diminuam para que o Estado possa ter uma grade de investimento maior, entendeu? Show. Eu só ouso discordar aí um pouco, eu acho que ele é, sim, muito liberal, mas o discurso do nosso presidente ele é muito conveniente. Em 1999, ele defendeu tortura para quem fosse fazer uma CPI, fosse depor na CPI e ficasse calado, e agora o Pazuello, ministro da Saúde dele, foi no Supremo, pediu um habeas corpus, conseguiu, para ficar calado em audiência. O próprio Eduardo Bolsonaro também disse que era atitude covarde quem faz isso, e o Pazuello fez isso, morreu de mentir ontem na CPI, porque ele estava com habeas corpus. Então a questão lá do nosso presidente é muito um discurso conveniente, né? Mas que ele tem ideias liberais de Estado, de vender Correios, de vender quantas empresas ele já vendeu. Não é à toa que ele criou, né, uma comissão para isso. Mas realmente ele fez um decreto onde ele possibilitou agora furar o teto constitucional, ele, o Mourão, e um sem número de servidores federais vão receber bem mais que o teto, desrespeitando a Constituição, porque é a conveniência, né? Enfim, o discurso do presidente, na minha opinião, é muito conveniente. E eu acho, se eu não me engano, o professor estava vendo na CNN que vão vender a Eletrobras, né, agora. São muitas estatais, é a Serpro, já venderam um bocado e querem vender mais ainda, são os Correios, aí eles estão nesse processo, né? Deu uma parada por conta da pandemia, mas vamos ver aí o que vai acontecer. Eu acho que o Paulo Guedes só vai sossegar quando ele vender tudo. Quando ele vender tudo, Estado mínimo mesmo. Estado mínimo. Então, por que num ato específico ele aumentou o salário dele de uns 100 números, furando o teto constitucional, aí é porque é conveniente para ele, mas quando é para os outros, lá, né? Vamos vender logo esse negócio aí. É verdade. É muito disso. Ele defende muito o discurso do liberalismo e tudo mais, mas na prática ele acaba tendo essas falhas porque ele é muito conveniente, né? A gente observa isso. Enfim, mas todo mundo tem direito de discordar, todo mundo tem direito de pensar diferente, todo mundo tem direito de falar, não se preocupe, pode ficar sempre à vontade disso. Pois, turma, então a nossa aulinha é essa de hoje. Eu vou encerrar para a gente, para essa aula não ficar tão grande, já que outros alunos vão assistir essas aulas, assim como vocês vão assistir às aulas, por exemplo, da Bianquinha, que vai ser agora no CD, e ela vai falar sobre Hobbes. Óbvio que eu não preciso assistir agora, né? Eu vou gravar a aula e vou colocar no YouTube, e aí você vai assistir a aula de Hobbes e também de Rousseau. E aí são essas 3 aulas, né, de hoje, e a Locke e Rousseau, que eu queria que vocês assistissem, por isso que eu não queria que essa aula ficasse tão grande. Tá bom? Pois então, vou ficando por aqui, turma. Desejo que todos um ótimo final de semana, que todos se cuidem, que todos fiquem bem. E aí vai ter como trabalhinho, hoje eu vou postar todas as aulas, certo? Como trabalhinho daqui para a próxima semana, você vai assistir a aula da Bianquinha, sobre Rousseau, e a aula do Felipe, do Felipe e do Rafa sobre... Não, a Bianquinha é Hobbes, e o Felipe e o Rafa sobre Rousseau. Fechou? Tchau, turma. Fiquem com Deus, viu? Tchau, professor. Bom final de semana. Valeu, tchau.